Pessoal, então, eu tinha ficado de mandar a correção para vocês. Eu tinha gravado um vídeo fazendo passo a passo, certo? Mas não foi possível eu postar esse vídeo. Mas aí eu vou corrigir aqui com vocês e indicando o que é que vocês deveriam ter feito. Muitos conseguiram fazer, mas vamos lá. Se 5 quilos de algodão custam R$ 50, quanto custará um pacote do mesmo algodão com 3 quilos? Vocês observam aqui, ó, que eu fiz o quê? Indiquei as grandezas, né? Que a gente tem grandeza de massa, que está dada em quilogramas, e uma quantidade de dinheiro, dada em reais. Aqui eu já montei quilogramas e reais. Aí a gente pode notar o seguinte, de acordo com o enunciado, se 5 quilogramas custa R$ 50, né? 3 quilogramas, que é o peso do pacotinho, vai custar quanto? Bom, se 5 quilogramas é R$ 50, se eu diminuir a quantidade de quilogramas, obviamente que ele vai custar menos, não é isso? Por isso que eu indiquei aqui com as duas setas para baixo, porque aqui eu diminuí, teve uma diminuição, aliás, de 5 quilogramas para 3. E aqui, ó, esse preço inicial de 50, eu sei que ele também vai diminuir. Então, indiquei com duas setas para baixo. E quando eu tenho duas setas para baixo ou duas para cima, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. E diretamente proporcional eu vou poder fazer a multiplicação cruzado. Dessa forma aqui. Multiplica 5 vezes x, que vai dar 5x. 3 vezes 50, 150. E aí, eu quero o valor de x, não é isso? Que é o valor do preço de 3 quilogramas. Então eu isolo x desse lado da igualdade. Isolar significa o quê? Deixar ele sozinho em um dos lados, um dos membros. Aí eu vou deixar ele aqui antes da igualdade. 150 já estava lá, permaneceu. Já esse 5 ele tem que passar para o outro lado da igualdade. Eu quero encontrar só o valor de x, né? Se ele passar para o outro lado, ele tem que ir com a operação inversa. Lembrando que entre o 5 e o x tem um pontinho ali que significa que é uma multiplicação. E para ele passar com a operação inversa, o inverso da multiplicação é a divisão. Então ficou 150 dividido por 5. O valor de x vai ser igual a 30. Eu disse que ia diminuir, né? Ó, inicialmente custava 50 e passou a custar 30, os 3 quilogramas, tá bom? Vamos para a segunda. Tá meio borrado, mas vocês têm aí copiado, podem ir acompanhando. A segunda diz o seguinte: se 10 máquinas produzem 800 peças, quantas peças serão produzidas por 15 dessas máquinas? Analisando aqui, pessoal, o seguinte, é a quantidade de máquinas e a quantidade de peças, não é isso? A questão diz que 10 dessas máquinas produzem 800 peças. Então vamos pensar, se eu aumentar a quantidade de máquinas, logicamente eu vou ter uma quantidade maior de peças. Então, 10 máquinas vão produzir 800 peças, né? Se eu aumentar essa quantidade de máquinas, obviamente eu vou ter mais peças produzidas. Por isso que eu indiquei com essa seta para cima. Aqui para cima, que eu sei que vai aumentar essa quantidade aqui, vai ser maior que 800. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de máquinas. E aqui já houve um aumento, né? Inicialmente eram 10 máquinas, passou a ser 15. Indiquei com a seta para cima também. Duas setas para cima também significa que é grandeza diretamente proporcionais, tá bom? As duas para baixo é diretamente proporcional, se for as duas para cima, também é diretamente proporcional. Aí vou multiplicar cruzado, certo? Lembrando que se é diretamente proporcional, eu vou ter que multiplicar dessa forma, cruzado. 10 vezes x, 10x, 15 vezes 800, 12.000. Então, quero apenas o valor de x. X vai ser igual a 12.000
dividido por 10. Por que é dividido por 10? Porque esse 10 que estava aqui antes da igualdade passou para depois da igualdade com a operação invertida. Ou seja, aqui tinha um sinal de multiplicação. Ele teve que ir dividindo. Aí nessa divisão a gente pode cortar esse zero com esse zero, ficando 1.200 dividido por 1, que dá igual a 1.200 peças, certo? Iria aumentar, então aumentou para 1.200 peças. Isso se tiver o aumento de máquinas tendo 15 máquinas, tá? Terceira questão. Se 4 metros de um tecido custam R$18, quanto custarão 12 metros desse tecido? A mesma linha de raciocínio. Se 4 metros, pessoal, custa R$18 e eu quero comprar 12, obviamente que eu vou pagar mais, né? Ó? Então o valor desse X aqui vai aumentar. Era R$18, vai aumentar. Então eu indico com a seta para cima. E aqui era 4 metros e eu quero comprar 12, também houve um aumento. Então também se trata de diretamente proporcional. Então eu vou poder multiplicar cruzado. 4 vezes x, 4x, 12 vezes 18, 216. X vai ser igual a 216, esse 4 estava antes da igualdade, passa para o outro lado dividindo. 216 dividido por 4 igual a R$54. Já está calculado, pessoal, mas aí a gente pode ir fazendo no cantinho, certo? E aí, aumentou a quantidade de reais? Aumentou, né? Que era 18, foi para 54. Vamos para a próxima. As duas últimas eu notei que muita gente acertou, mas teve também muita dúvida em relação ao desenvolvimento da questão. Em uma obra, 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias. 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias. Aí a pergunta é, em quantos dias? Então, X vai aqui para a grandeza dias. Em quantos dias 3 dessas máquinas fariam o mesmo serviço? Pessoal, se 4 dessas máquinas fazem o serviço em 6 dias, se eu diminuir a quantidade de máquinas, ou seja, se eu diminuir aqui a mão de obra, vai acontecer o quê? Uma demora, né? Então a quantidade de dias aqui vai aumentar, certo? Eram 6, eu vou precisar de mais dias. Então, como aqui vai aumentar, eu represento com a seta para cima. Já aqui, o que foi que aconteceu? Eram 4 máquinas, foi para 3. Teve uma diminuição, não é isso? Seta para baixo, seta para cima. Nesse caso aqui, eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? E quando eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, você vê, ó, que aqui nessa questão anterior, nas 3 anteriores, eu multipliquei cruzado. Mas por quê? Porque aqui é diretamente proporcional, tá? As duas setinhas no mesmo sentido. Quando é uma seta para um sentido e a outra seta para outro, para baixo e para cima, é inversamente proporcional e eu devo multiplicar da seguinte forma: o número e a letra aqui no caso que está na frente mesmo. Mas depois disso o procedimento continua. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 6, 24. Então eu quero o valor de x. X vai ser igual a 24 dividido por 3. X vai ser igual a 8. 8 o quê? 8 dias. Então, aumentou a quantidade de dias? Sim. 8 dias. Tá bom? E a última questão. 2 torneiras enchem um tanque em 10 horas. Em quantas horas 5 torneiras enchem esse mesmo tanque? Ó, 2 torneiras enchem o tanque em 10 horas. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, ó, aqui está aumentando, né? Ó, eram 2, foi para 5. Representei com a seta para cima. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, o tanque vai demorar mais ou menos para encher. Vai demorar menos que 10 horas, né? Então esse valor aqui vai ser menor que 10. Por isso que eu indiquei com essa seta para baixo. Seta para cima, seta para baixo, grandezas
inversamente proporcionais. Aí vou multiplicar dessa forma aqui que tá, ó, certo? 5 vezes x, 5x. 2 vezes 10, 20. Quero apenas o valor de x, então vai ficar x igual a 20 dividido por 5. 5 estava multiplicando, passou por outro lado com a operação inversa. Inverso da multiplicação é a divisão, por isso que ele passou aqui dividindo. X vai ser igual a 20 dividido por 5, 4. 4 o quê? 4 horas. Diminuiu, né, a quantidade de horas. Então, correção da atividade da semana passada, que eu estava devendo a vocês, feita. Estudem, nossa provinha vai estar no estilo dessas questões e dos outros conteúdos também. E vamos estudar.